Provérbios 16:4 diz que Deus faz tudo com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a palavra propósito significa objetivo, finalidade. Tudo que Deus faz tem um para quê e um porquê. Tem um motivo. Deus não faz nada por acaso. Repete isso comigo. Deus não faz nada por acaso. Nada existe por acaso. Também a Bíblia diz, você pode abrir comigo Colossenses 1:16, diz que em Jesus foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, os tronos, as soberanias, as autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu vou repetir a última frase. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Presta bem atenção. Tudo que existe no universo foi Deus que criou. Tudo que existe na criação original e também as coisas que foram derivadas dela, como você e eu. Tudo que existe foi feito por Deus. E se foi feito por Deus, foi feito por Ele e para Ele. E tem um propósito. Presta bem atenção. Você não existe por acaso. A sua vida não é por acaso. A sua vida foi gerada por um propósito. A sua existência, a sua pessoa, e eu poderia dizer mais, a sua personalidade, as suas características, os seus talentos, os seus dons, tudo que você é exatamente como você é, por propósito. Foi de propósito que Deus fez tudo que existe. Tudo. A natureza, as galáxias, o universo e cada ser que respira. A vida, ela não pode ser gerada por seres humanos. A vida só pode ser gerada por Deus. Sabe, já tentaram em laboratório criar vida. Já fizeram inúmeras tentativas de misturar elementos químicos para gerar vida. E até hoje nunca conseguiram produzir nada vivo em laboratório. Ah, pastor, eles fazem reprodução em laboratório. O que eles fazem? Eles pegam, na verdade, um sêmen que está vivo, um óvulo que está vivo, e eles só juntam as coisas que foi Deus que criou. Porque os cientistas não conseguem criar vida. Ninguém consegue criar vida, apenas Deus gera vida. E você está vivo. Respira aí. Todo ser que respira, louve ao Senhor, diz a Bíblia. Você está vivo, você existe por propósito de Deus. Eu quero dizer que tudo que Deus faz tem um propósito. E Deus fez você, então você tem um propósito. Às vezes a gente duvida. Ô pastor, se Deus estivesse na minha vida, eu não estava passando por todos os problemas que eu passo. Não quer dizer que você já chegou no propósito. Não quer dizer que você já alcançou o propósito. Mas eu quero dizer que a sua vida tem propósito. E eu quero ler com você um texto para te provar isso. Que está lá no livro de Gênesis, capítulo 45. Versículo 4 em diante. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Gênesis 45, 4. Pode abrir e segurar aí. Essa aqui é uma passagem para mim muito forte. Porque é o momento em que José se revela para os seus irmãos. Eu acho que a maioria aqui conhece a história de José. José foi aquele cara que
Deus mostrou para ele em sonho que ele ia ser maior que os seus irmãos. E um dia ele contou isso para os seus irmãos, e os irmãos tiveram ciúme dele. E os irmãos tramaram um plano e jogaram ele num buraco, e queriam matar ele. E ao invés de matá-lo, os irmãos venderam ele como escravo para os egípcios. Vocês lembram dessa história? O José tinha 16 anos, ele foi amarrado atrás de uma carruagem, e ele foi levado até o Egito. E ele era um guri bom, com um bom coração, e ele amava Deus. E lá no Egito ele foi escravo da casa de um cara chamado Potifar. E ele trabalhou duro naquela casa, e depois de anos, ele conseguiu se tornar o chefe dos escravos. E sabe o que aconteceu? Uma injustiça. A mulher do cara se engraçou com ele, ele não quis se envolver num adultério. Ele fez tudo certo, mas a mulher mentiu que ele tentou assediar ela. E agora, além de escravo, ele foi preso. De novo, injustamente. Na prisão, José fez tudo certo. Diz que ele se tornou ajudante do carcereiro, ele varria a prisão, ele dava comida para os outros, e diz que ele até chaveava a prisão por dentro. Ô prisioneiro bom. Virou ajudante do guarda. E lá na prisão ele ajudou 2 caras. E um deles prometeu: se eu sair daqui, eu vou falar de ti para o rei, para as autoridades, para que eles te libertem. E no outro dia o cara foi livre. 3 dias depois, na verdade. Sabe o que aconteceu? O cara esqueceu dele por 2 anos. Olha só, você e eu, olhando a história de José, imagina você como José, um cara que honra a Deus e que faz tudo certo e tudo dá errado. Traído pelos irmãos, abandonado numa terra distante como escravo, trabalhando duro, tipo, cara, tudo que eu faço dá errado. Pô, não pode que Deus tenha um propósito para mim. Não, não tem não. Ele podia pensar, sei lá, eu existo por acaso. Minha existência não tem sentido. Mas não. José, na sua fé, seguiu firme com Deus. E um dia lembraram que José revelava sonhos, porque ele ajudou aqueles caras num sonho. Então o rei do Egito, chamado Faraó, teve uns sonhos muito estranhos, e chamaram José, e José ajudou o Faraó. E José não só ajudou, mas deu um plano de governo para conter uma crise catastrófica. José propôs uma solução governamental de médio prazo. O rei se encantou com José e colocou José para se tornar governador do Egito e administrador de todas as riquezas do palácio. Ele ia ser o administrador da crise. Passam-se 7 anos, começa a fome que José profetizou que ia acontecer. E quando começa a fome, passam mais 2 anos. Quem é que vem pedir comida para José? Os irmãos dele. Os irmãos não reconhecem que é José, porque ele está como um egípcio, cabelo raspado, falando a língua dos egípcios, olho pintado como os egípcios. Mas então, ele se revela, depois de fazer alguns testes, para ver se os irmãos tinham mudado de coração. Ele chama os seus irmãos e olha o que ele diz. E presta bem atenção, porque isso aqui tem tudo a ver com propósito. Gênesis 45, 4, diz assim: disse José aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Por quê? Foi para a salvação da vida que Deus me enviou para esse lugar adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá comida, lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento.
assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como o pai de Faraó. Faraó era jovem e José já era mais velho. Fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Presta bem atenção. Deus tem seus meios de cumprir os seus propósitos. Deus sabia que 20 anos à frente aconteceria uma grande fome, ficaria 7 anos sem chover. E toda Israel e todo o povo de Canaã e todo o Egito morreria de fome, gente. Aquela região toda iria morrer de fome. 7 anos sem chuva, ia ser a maior calamidade de todas. Deus pensou consigo mesmo: eu preciso salvar esse povo, e inclusive salvar o meu povo, que é o povo de Abraão. Eu preciso salvar eles, mas como eu vou salvá-los? Deus então percebeu que havia um governo forte naquela região, que era o governo do Egito. Mas o seu povo, os homens de Deus, não tinham poder sobre o Egito. Então Deus enviou um missionário para o Egito, em forma de escravo. Deus fez os irmãos se irarem com ele. Deus permitiu que os irmãos colocassem ele na cova. E Deus usou os mercadores de escravos para levar ele. Deus colocou ele na casa de Potifar. E foi Deus que fez a mulher de Potifar fazer tudo aquilo, para que ele fosse parar na prisão. O tempo todo foi a mão de Deus colocando José no lugar que ele deveria estar, para que Faraó o descobrisse e ele se tornasse governador de toda a terra e salvasse todo o povo. Gente, você não está entendendo. Essa história não é sobre irmãos que foram tolos. Essa história é sobre um Deus sábio, que inclusive usa corações maus para fazer bons propósitos. Essa história não é sobre um cara que tinha um sonho, e porque ele tinha um sonho ninguém acreditava nele. Não, essa história é sobre um Deus que tem propósito e que usa as pessoas para o seu propósito. Esta é a história sobre um Deus que o propósito dele não tem a ver apenas com um homem. Gente, o objetivo de Deus não era abençoar José, era através de José abençoar todo um povo, toda uma geração que foi salva da morte. José mandou construir silos, armazéns para guardar comida, e por 7 anos ele fez um grande racionamento, e ele fez Faraó gastar todo o seu ouro comprando comida. O Faraó comprou a comida para o palácio e guardou em milhares de armazéns espalhados por todo o território. Quando veio a fome, o próprio Faraó vendeu de volta a comida para todo o povo. Foi o maior projeto de armazenamento de alimentos do mundo antigo. Quem é que fez isso? Um menino chamado José. Ele tinha que trabalhar na casa de Potifar, porque ele tinha que aprender a língua egípcia. Ele tinha que trabalhar na casa de Potifar, porque lá ele ia aprender a calcular dentro dos hieróglifos egípcios, nos sinais egípcios. Ele tinha que conhecer a cultura egípcia. Você está entendendo que cada parte da história de José levou ele exatamente para onde ele devia estar? Então preste bem atenção. Pare de duvidar que a tua história está sendo escrita por Deus. Pare de duvidar se Deus está ou não está na tua vida. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que há um propósito para cada circunstância que você está passando. No mínimo, o propósito é ensinar uma lição para você. No mínimo, é ensinar você algo. Sim, às vezes a gente foge do propósito de Deus, tenta fugir. É o caso do profeta Jonas, que Deus mandou ele ir para um lado e ele fugiu para o outro. E ele acabou se envolvendo em encrenca e quase morreu afogado. Mas aí Deus mandou o submarino dele, uma baleia, salvar Jonas no fundo do mar. Deus é tão bondoso, que quando nós estamos longe do seu propósito, Ele envia emissários para nos ajudar a voltar para o propósito dEle, a voltar para a vontade dEle.
Pastor, a minha família é problemática, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe. Pastor, eu estou sozinho no mundo. Pastor, eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Presta bem atenção, tu tem um pai que te ama. Tu tem um pai que te gerou. E Ele tem sonhos para ti. Ele tem sonhado contigo. Ele tem escrito o teu nome no livro dele. E Ele tem planejado coisas. Romanos 8, 28. Não vou pedir que tu abra a tua Bíblia. Mas eu li numa tradução hoje que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, Deus nos chamou para viver de acordo com um propósito. Quando ouvimos o chamado de Deus, nós passamos a amá-lo, e quando nós o amamos, o universo inteiro trabalha ao nosso favor, mesmo que às vezes passando por coisas difíceis. Eu gosto muito do Salmo 23. O Salmo 23 é aquele bem conhecido que diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma por amor do seu nome. E ainda, e aí vem o versículo 4. Guia-me pelas veredas da justiça. É verdade, irmã. Por amor do seu nome. E depois no versículo 4 diz: e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabia que esse lugar existe lá em Israel? É um vale que fica entre duas montanhas assim, ó. E o sol só pega lá na hora do meio-dia. Então de manhã tem uma sombra bem escura e de tarde também. E para atravessar esse vale é um penhasco. É tipo um canyon, sabe? Você olha lá para baixo assim, é um despenhadeiro. Então tem um caminho rente assim, a montanha, que é bem estreito, e você tem que atravessar caminhando naquele caminho. Do lado de lá é um penhasco, e do lado de cá é a montanha. E o que acontece? No tempo antigo, os pastores, quando acabava a comida do lado de cá dessa montanha, eles tinham que levar as ovelhas até o lado de lá. Do lado de lá tinha pastos verdejantes. Só que para chegar nos pastos verdejantes, tinha que passar pelo vale da sombra da morte. Tinha que passar por aquele lugar estreito e longo, ia uma ovelhinha atrás da outra. E dizem as pessoas que já foram lá que tem lugares que trincou aquela pedra e tem lacunas assim, tipo 1 metro, e a pessoa tem que dar um pulo assim para passar, e as ovelhinhas têm que saltar. Mas aí o pastor fica do lado ali do buraco, com o seu cajado. E se as ovelhinhas vão indo e alguma delas resbala e vai cair, ele segura ela com aquele gancho do cajado. E ele traz ela e coloca de volta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe, para chegar nos pastos verdejantes, para chegar no propósito de Deus, muitas vezes a gente tem que passar por vales de sombra e de morte. Para chegar onde Deus quer, às vezes você tem que passar pela penumbra de faltar coisas. Às vezes você tem que passar pela dificuldade de não saber como vai ser o dia de amanhã. Talvez de não ter o que comer dentro de casa. Talvez você tenha que passar pela doença. Eu não sei pelo que você já passou, pelo que você está passando hoje. Mas eu sei que o vale da sombra da morte, uma hora
aquela estrada termina e você chega do outro lado, e lá são pastos verdejantes. A Bíblia não diz que você não vai passar pelo vale, mas ele diz que Deus está contigo. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo, o pastor está comigo. Você vai, mas Ele vai junto contigo. Está passando por algo difícil, cara? Pô, eu já passei por coisas difíceis. Está se sentindo abandonado, está se sentindo sozinho. Eu já me senti sozinho, eu já me senti abandonado, eu já me senti triste, eu já me senti no fundo do poço, eu já me senti culpado, já me senti condenado e sem esperança nenhuma. Mas ainda lá no meio da escuridão, Deus estava comigo. Lá, no meio da escuridão, Deus está contigo. Você não está sozinho. E eu acho que a pergunta que você tem que fazer hoje é: Senhor, qual o propósito que Tu tem para a minha vida? Porque Deus responde. Para cada pessoa, Deus tem um propósito específico. E os propósitos de Deus, eles se cumprem. Teria tantos textos para ler, mas não vou pedir que você abra. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Isaías 46, 10 diz assim: desde o início eu faço conhecido o fim. Olha o que Deus diz. Desde o início eu faço conhecido o fim. Deus sabe o final das coisas. O meu propósito permanecerá de pé, diz o Senhor, e eu farei tudo o que me agrada. Também diz, 46, 10, também diz em Isaías 55, 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus tem um propósito para você. Tu já pensou que talvez tu está vivendo muito no automático? Só fazendo as coisas sem se perguntar: o que Deus quer de mim hoje? Já pensou que talvez você está procrastinando coisas que Deus quer que você faça? Porque talvez você está com medo de passar pelo vale da sombra da morte. Talvez você está com medo de passar por coisas difíceis e você não está se arriscando, você não está começando coisas que Deus quer que você comece hoje. Talvez um estudo, talvez uma faculdade, talvez um curso técnico, talvez entrar naquele emprego ou tentar aquela vaga. Talvez aprender uma profissão nova, ou quem sabe se envolver num trabalho voluntário na igreja. Quem sabe começar a falar de Deus para as pessoas. Eu sei que há propósitos de Deus para cada um. E eu sei de uma coisa: quando Deus tem um propósito, Ele coloca esse propósito no nosso coração. Lá dentro de você já está o propósito de Deus. Talvez você tenha apagado esse propósito. Talvez você tenha deixado o dia a dia corromper o propósito, mas o propósito está lá dentro de você. Você foi criado por um propósito. Existem propósitos gerais. Por exemplo, Deus criou todos os seres humanos para viver em família. Isso é um propósito geral. Deus criou todos os seres humanos para fazerem o bem. Isso é um propósito geral para todos nós. Quer ver? Vamos ler, isso aqui vale a pena tu abrir tua Bíblia, marcar, sublinhar, diz assim, Efésios 2, 10. Esse aqui vale a pena você abrir a Bíblia e marcar e sublinhar. Efésios capítulo 2, versículo 10, aqui fala de uma finalidade geral, um propósito geral, mas que também se torna específico para nós. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Diz ali, de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, nós fomos criados por Deus, através de Jesus Cristo, com a finalidade de fazermos boas obras. Repete comigo, boas obras. Diga assim, coisas boas. Olha só, presta bem atenção. Obras significam não qualquer coisa. Uma obra é uma coisa que tem começo, meio e fim. Quem aqui já trabalhou em construção? Quem aqui já foi pedreiro, ajudante de pedreiro? Eu só fui ajudante do meu pai até hoje de pedreiro. Alguém aqui já foi? Toda obra faz parte de um projeto, né? Quando você vai executar uma obra, um pedreiro vai executar uma obra, pode parecer uma bagunça total aquilo que ele está fazendo. Porque ele começa a mexer com massa, com pedra, começa a juntar coisa, quebra coisa. Mas quando ele vai trabalhando, quanto mais ele vai trabalhando, mais ele vai colocando coisas em ordem. E tudo está dentro de um projeto que foi o arquiteto que fez, o engenheiro. E no final, aquela obra forma uma coisa bonita, se o projeto é bom. E aqui vem a questão, existem muitas obras por aí. A Bíblia diz que existem até as obras das trevas. Mas Deus não nos preparou para qualquer obra. Deus nos preparou para boas obras. E tudo que é bom vem de Deus. Então Deus não preparou você para fazer qualquer coisa. Deus preparou você para fazer coisas boas, coisas elevadas, coisas dignas da criação dele. Porque você pode também usar o talento de Deus para o mal. Essa é uma perversão. Tem pessoas que usam o talento que Deus deu para o mal. Tem pessoas que são muito boas de lábia, de comunicação, foi Deus que deu para elas. E elas às vezes usam isso para um trambique, para enganar os outros. Para dizer que um produto é bom quando não é. Para vender um produto mais caro do que deveria. Para colocar o cara numa pirâmide financeira. Muitas vezes as pessoas usam o dom de Deus para coisas vãs. Deus dá dom para poesia, Deus dá dom para música, Deus dá dom para ensinar, Deus dá dom para tantas coisas, e você pode perverter esses dons fazendo coisas tolas. Gente, todos os músicos, tem coisa que eu não chamo de músico, tá? Mas todos os músicos, mesmo aqueles que estão cantando as músicas mais podres, eles têm um dom dado por Deus para eles. Só que muitos escolheram cantar o que as pessoas querem ouvir para ganhar dinheiro. E perverteram o dom de Deus. E poderiam estar fazendo canções lindas, canções de amor, canções para Deus, canções sobre a vida, canções elevadas, mas na verdade estão cantando lixo. Canções que depravam a vida, que jogam o sexo no lixo, que jogam a mulher no lixo. Canções que coisificam o corpo do outro, que o corpo do outro vira um objeto. É triste o que estão fazendo com a arte que Deus deu, com a capacidade artística. Tem pessoas que têm dom para administrar, para organizar a vida. Sério, eu admiro quem tem o dom de organizar as coisas. A minha esposa tem esse dom. Glória a Deus pela vida dela, porque a minha vida ia ser o caos sem ela. Para começar, ela organiza a nossa casa. Segundo, ela organiza a minha vida. Ela organiza a vida da nossa filha. Ela organiza um monte de coisa. Eu agradeço a Deus por ter colocado ela do meu lado e ter me colocado do lado dela. Mas assim também tem pessoas que têm o dom para organizar empresas, espaços. É um dom de Deus, gente. Ter as coisas em ordem é uma bênção. Nós temos um irmão aqui, o Gessler, é um obreiro nosso,
direto, ele está aqui nos jovens. Ele é o nosso administrador aqui da igreja. Ele que paga as contas, e se hoje tem luz aqui é porque ele não esqueceu de pagar a conta de luz, por exemplo. Ele que organiza as finanças da igreja, e é tão legal, ele é contador, além de ser administrador, ele é contador. Então é tão legal quando alguém tem os dons para organizar as coisas com relação a dinheiro, a números. É um dom que Deus deu. Ele faz isso brincando, meu Deus, eu olho aquela papelada e eu já fico tonto, só de olhar. Cada um tem um dom, mas todo dom de Deus foi feito para boas obras. Amém? A Bíblia também diz que aquele que começou uma boa obra há de completá-la. E ali está falando de Deus, e Deus começou uma obra em nós, e Ele vai completar. Mas também está nos dando uma sugestão: aquilo que você começou de bom, termine, vai até o fim. Esses dias eu comecei a lavar louça, e às vezes a minha esposa diz assim: amor, me ajuda com a louça, lava pelo menos a metade. Ela diz assim, porque a correria do dia é grande, né? E dela me vê meio paradinho. Daí ela diz: amor, lava pelo menos a metade, eu sei que tu tem que sair, tu tem compromisso, mas 5 minutinhos tu lava a metade da louça, já vai me aliviar. Daí eu digo: tá bom, vou lavar metade. Quando eu estou chegando na metade, me dá aquela vontade de largar o resto para ela, mas daí Deus vem com aquela voz no meu ouvido e diz assim: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu digo: pô, Espírito Santo, é bucha. Usar a Bíblia assim comigo, Senhor. Essa hora do dia, vou ter que lavar essa louça toda agora. E eu lavo com alegria. E depois ela me olha feliz: ah, tu lavou para mim tudo. Está valendo. Eu também como naquele mesmo prato, eu também sujo a mesma panela. A louça não é dela, a louça é nossa, amém? Homens, a casa é de vocês também. Vocês não têm que ajudar em casa. Vocês têm que fazer as coisas da casa, assim como todo mundo que está na casa. Amém? Essa ideia de que o homem é o ajudante da mulher em casa, que é isso, meu? Então tá, beleza, faz isso, mas então é o seguinte, então tu tem que sustentar toda a casa e botar todo o dinheiro. Daí tu pode cobrar que a outra pessoa faça as tarefas da casa. E ainda assim é difícil da pessoa fazer tudo, porque você suja pra caramba. Ainda assim tu tem que ajudar. Mas sabe o que eu estou querendo dizer? É que nós temos uma cultura machista bem complicada. E ainda botam na Bíblia a culpa. Porque está escrito, pastor, que eu sou o cabeça. Não, tem gente que acha que ser o cabeça, na verdade, nem vou falar a palavra, mas é ser o cara que fica sentado no sofá. Gente, o cabeça ele lidera, ele não fica sentado no sofá. Amém? Jesus disse: aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Amém? Como é que você se torna o cabeça? Servindo. Você quer que a sua casa seja um ambiente agradável? Faça coisas agradáveis. Seja uma pessoa agradável. Sirva os outros. Eu acordo de manhã, eu deixo o café pronto para minha esposa. Eu acordo mais cedo. Eu gosto de acordar bem cedo. Eu deixo o cafezinho pronto. Eu tento fazer o melhor, porque eu sei que o dia dela vai ser bem corrido também. Então, eu acho que cada um de nós, nisso a gente já está servindo a Deus. Nisso a gente já está vivendo o propósito. Porque a minha filha está crescendo numa casa que ela vê o pai como um homem bem disposto. Você também vai ensinar coisas para as pessoas que estão à sua volta. Talvez o seu pai não foi bem disposto, mas você pode ser. Talvez sua mãe não foi uma pessoa calma, tranquila, mas menina, você pode ser. E eu quero encerrar essa palavra. Antes de orar por vocês, eu quero ler um texto. E aqui eu queria que você abrisse na sua Bíblia, se você tem ela,
Salmo 139. Versículo 1. Ô Glauber, tá me ouvindo aí, Glauber? Pega um copinho d'água para mim lá, please. 139, versículo 1. Eu vou ler com você até mais ou menos o versículo 15. Tu já pegou lá? Mas tu é rápido, hein? Salmo 139, na NTLH, tá? Pode ser. Nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes tudo o que eu faço. E de longe, Tu conheces todos os meus pensamentos. Diz assim: Deus me conhece. Diga isso: Deus me conhece. Diz assim: Tu vês quando eu estou trabalhando. Olha só, Deus está vendo você lá no teu trabalho. O trabalho também é propósito de Deus. Deus está vendo se tu está fazendo corpo mole, se tu está só no WhatsApp, só no Instagram. Teu chefe pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E tu sabe quando eu estou descansando. Olha só, Deus vê você quando você está descansando. Tu sabes tudo que eu faço. E antes mesmo que eu fale, tu já sabe o que eu vou dizer. Sabe, presta bem atenção. Às vezes quando a gente fala para as pessoas que Deus enxerga elas o tempo todo, elas ficam com medo, elas pensam assim: ah, Deus está me vigiando para ver se eu estou fazendo uma coisa errada, Deus está querendo me punir, Deus está pronto para me castigar. Porque talvez você ouviu isso desde criança, teu pai dizendo, tua mãe: ó, Deus está vendo, filho. Mas eu quero ler para você o versículo 5, porque o versículo 5 ele vai dar o sentido do porquê que Deus está te vendo. Presta bem atenção no versículo 5, diz assim: Tu estás em volta de mim por todos os lados, e me protege com o teu poder. Tu estás em volta de mim por todos os lados, e me protege com o teu poder. Sabe por que Deus está o tempo todo contigo? Porque Ele te ama, Ele te cerca por todos os lados, atrás, na frente, de um lado, do outro, na frente. Você está de noite na cama e Deus está ao teu redor. Você não está sozinho, Deus está contigo no caminho para a escola. O caminho pode ser escuro, a rua pode estar deserta, mas Deus está contigo. Deus está contigo o tempo todo, você nunca está sozinho. Oh, Ele te enxerga quando você está triste, desanimado, Ele está ali contigo. Naquele dia que foi o pior dia da tua vida, quando você se sentiu massacrado, destruído, Deus estava contigo debaixo daquela figueira. Deus estava contigo naquele quarto vazio. Deus estava contigo no banheiro da tua escola. Deus estava contigo aonde você estava. Deus estava ali porque Ele nunca te abandonou. Nunca. Nunca te abandonou. Ele te cerca por todos os lados e te protege com o poder dEle. Nunca mais você vai ter medo de nada. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de propósito. Se Ele te criou, Ele vai te guardar. Ele que te deu a vida, vai manter a tua vida. Cara, Jesus é demais. Um dia os discípulos estavam com medo de passar fome, e Jesus disse assim: cara, o Deus que deu para vocês a vida, e deu também o corpo, por acaso Ele não dará também o alimento? Vocês ganharam de Deus vida e um corpo. Será que Deus não vai mandar o que vocês precisam para manter o corpo vivo? Cara, Ele é Deus. Sério, você podia nem existir. Você já pensou nisso? Você já pensou que você poderia talvez não ter nascido? Mas você está aqui, cara.
Você está aqui, menina, você está vivo, você está aqui, porque Deus quis assim, porque Deus ama você, porque há um propósito para você, e você é único, você é única. Oh, Deus tem tanto para a tua vida, Deus tem tanto para ti. Só basta você descobrir, você gastar tempo com Ele, e Ele vai te mostrar passo a passo o que fazer. Olha o que diz o versículo 6. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Olha só, até o escritor do livro de Salmos está perplexo como Deus é tão sábio. E depois diz o versículo 7, olha só: aonde eu posso ir para escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir para o céu, tu estás lá, e se eu descer até o mundo dos mortos, lá também tu estás. Se eu voar para o oriente, para o leste, ou se eu for para o lugar mais distante do ocidente, no oeste, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajuda. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e para ti a noite é tão clara como o dia. Tu não faz diferença entre a luz e a escuridão. Gente, presta atenção, olha o que ele está dizendo. Senhor, se eu tentasse fugir de ti, eu não conseguiria, porque o Senhor nunca me abandona. Deixa eu falar um negócio para ti, presta bem atenção. Por muito tempo eu fugi de Deus, e eu fui para lugares de escuridão na minha vida, mas para Deus a escuridão não é escura, e lá na escuridão Deus estava comigo. Se eu subir ao céu, ou se eu descer lá no mais profundo vale, ali a tua mão está. Vocês lembram dessa canção? Ali a tua mão está. Se eu for para qualquer lugar, ali tu estás. Deus está sempre com a gente. E olha agora a parte mais forte, que é onde eu quero chegar, do versículo 13 em diante. Diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Olha para os teus dedos, olha para eles, abre eles e fecha assim, pode olhar. Você está vendo como tua mão é perfeita? Ela tem 5 dedos, eles têm unhas que são muito boas para apertar coisas. Se não tivesse as unhas, sua vida ia ser muito difícil. Você está vendo como os seus dedos se articulam? Você está vendo? Você já contou quantos ossos tem na sua mão? Tendões, músculos, nervos. Se você tocar numa coisa quente na hora, sua mão puxa. Toca na mão de alguém que está aí perto de você. Toca, pode pegar a mão de alguém assim. Você está sentindo a mão dessa pessoa? Olha só, sente, pega a mão da pessoa. Olha só, você recebeu um corpo de Deus. Você sente, você está vivo. Cada pedacinho do teu corpo foi feito por Deus. Lá na barriga da tua mãe. Sabe, eu fico muito triste quando pessoas começam a defender coisas terríveis como o aborto. Fico pensando como Deus vê quando alguém vai lá e extermina com um ser que Ele está gerando, que Ele está fazendo com tanto cuidado, que Ele está formando. Tu criaste cada parte do meu corpo e me formaste na barriga da minha mãe. Quem te fez foi Deus, cara. Quem faz cada bebezinho é Deus.
Quem faz cada ser que vive, cada ser que respira é Deus, e não é por acaso, é por um propósito. Olha o versículo 14. Versículo 14 diz assim: eu te louvo porque tu deves ser temido, tudo que tu faz é maravilhoso e eu sei disso muito bem. E olha o 15 agora: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em secreto. Hoje eu encontrei uma moça no caminho, um casal hoje de tarde. Eles ficaram até de vir no culto, talvez estejam assistindo online agora. E ela está grávida, ela está no 8º mês. E eu coloquei a mão na barriga dela e me veio isso à cabeça. Eu disse: não é incrível pensar que os ossos estão sendo formados dentro de você? Quantos ossos tem no corpo humano? Quem já estudou isso em biologia? Alguém sabe aí? Cadê a nossa bióloga Tainá aí? Sabe, Tainá, quantos? De cabeça não, mas é um monte, né? São mais de 100 ossos, né? Alguém pesquisa no Google aí, depois me diz. E quando o bebê nasce, gente, quantos? 206 ossos. E você sabia que quando um bebê nasce, ele tem até mais? Porque os ossos, o crânio, que para nós é um osso hoje, ele está dividido em várias partes, e essas partes vão crescendo e elas vão se consolidar só depois que o nenê sai da barriga da mãe. E Deus fez isso para que o bebê pudesse sair e não arrebentar a mãe. Por isso que a cabeça das crianças sai meio ovalada e depois ela fica mais redonda. Quem aqui é meio cabeçudo? Glória a Deus que Deus fez os nossos ossos assim, né, no início. Senão nossas mães já era. Ia virar 2 mães. Coitadinhas. É incrível como Deus faz tudo perfeito, cara. Deus gerou você. Você sabia que você já morou dentro de outra pessoa? É incrível isso. E você se alimentava do sangue dela. Você já foi um sanguessuga, literalmente. Deus fez você. Daí você vai dizer: pastor, mas a minha mãe, sei lá, eu odeio ela não foi uma pessoa boa. Talvez você tenha mágoas, mas eu quero dizer uma coisa para você: ela cumpriu um papel maravilhoso, porque ela trouxe você à existência. Ela gerou você, e você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é amado por Deus, você é amada por Deus. E eu creio que um dia a tua mãe chegará ao pleno conhecimento do Senhor, e ela será também uma mulher maravilhosa. Ela será tudo aquilo que Deus sonhou que ela fosse. Sabe? Às vezes as pessoas têm mágoas com seus pais e deixam os problemas impedir de ver a maravilha e o milagre que é ter recebido vida por meio de outras pessoas. Deus usou essas pessoas. Deus usou essas pessoas para gerar você. Havia um propósito. Uma vez um casal me disse assim: ah, pastor, esse primeiro filho aqui nós planejamos, e esse aqui foi sem querer. Deus disse: foi sem querer para ti, meu irmão. Nunca mais fala isso. Esse menino tem um propósito. Foi Deus quem gerou ele. Não estava nos teus planos, mas estava nos planos de Deus. Nunca mais fala isso. Sabe, Deus gera a vida, e toda vida tem um propósito. Olha agora o que vai dizer no versículo 16, o 16 é incrível. O 15 diz que Deus nos assistia quando nossos ossos eram formados, e o 16 diz assim: tu me viste antes de eu ter nascido. Eu quero que tu pare aqui, depois eu vou continuar o resto, deixa parado aí no telão. Deus te enxergava, te via antes de você nascer. Sabe quem é que são as pessoas que se importam em ver um bebê antes dele nascer? O pai e a mãe, gente. Quando você tem um filho, eu desejo que todos aqui tenham essa oportunidade um dia.
Alguns vão ter filhos do coração, outros vão ter filhos gerados em si. Mas eu quero dizer para vocês que, como é maravilhoso você ir lá e enxergar a criança através daquele instrumento que eu não me lembro o nome agora, ultrassom. Que troço incrível. Cara, quando a tua esposa está grávida, quando a mulher está grávida, dá vontade de comprar uma máquina daquelas que tem em casa, para você ficar vendo tudo que a criança está fazendo. É um negócio incrível. Porque você vê a criança dando pirueta, botando o dedo na boca, abanando para ti, chutando, dançando. A Laura dançava dentro da barriga da mãe. A gente foi numa consulta para ver o sexo e não conseguia, porque ela só se mexia o tempo todo. Ela já dançava no ventre da mãe. Sabe? E a gente se emocionava cada vez que a gente via ela. Nós tínhamos que fazer 2 ou 3, acho que é 3 que são obrigatórios, né? Mas nós fizemos uns 10, porque a gente pagava para ver, a gente queria ver a criança. Todo mês nós íamos lá para ver a criança. E eu me lembro no dia que eu vi, não vi nada, a gente viu um pontinho assim, ó, era do tamanho de um arroz. Mas daí a médica colocou lá, naquele pontinho de arroz, ela colocou um negócio lá que eu não sei como é que faz isso, é um negócio incrível, que faz sair o som, que faz tu ouvir o barulho que aquele grão de arroz está fazendo. E aquele grão de arroz fazia assim. Era um coração batendo dentro de um grão de arroz. Aquele grão de arroz era uma pessoa. É a minha filha que está viva hoje, está correndo. Está em casa agora fazendo festa do pijama com uma amiguinha, com a Esther. Hoje é a noite das 2 lá. Festa do pijama lá em casa. Eu espero que elas guardem um pedaço de pizza para mim. Se elas estão assistindo agora, guardem um pedaço de pizza para mim. Vocês acham que pastor não come? Lá em casa a gente tem que ser rápido às vezes, porque a partilha do bife é rapidinha. Se tu não chegar na mesa rápido, vai. Não mais pizza a gente gosta. Sabe? E a gente enxergava ela, cara, e quando a gente enxergava ela, aquilo enchia o nosso coração de alegria. Deus já enxergava você, porque Ele amava você desde quando você ainda não existia. Deus ama você desde antes de você ter saído da barriga da sua mãe. E olha agora a parte mais forte para mim. Diz assim: os dias que tu me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nem um deles existia. Diz assim: cada dia, repete comigo, cada dia da minha vida já estava sonhado no coração de Deus, antes de eu nascer. Oh, aleluia, Deus tem um propósito para ti. Deus tem propósito, tem sonhos, tem projetos para você, planos bons, coisas boas, boas obras, coisas maravilhosas que você deve fazer. Baixar a cabeça e perguntar: Senhor, eis-me aqui, o que tu quer que eu faça hoje? Senhor, o que tu espera de mim? E eu tenho uma coisa para te dizer: quando você vive os planos de Deus, você é muito feliz. Você encontra felicidade, porque a felicidade é quando os teus planos se encontram com os planos de Deus. Aí, tu está remando a favor da maré. Quem aqui já andou de caiaque alguma vez na vida? Tu já remou contra a maré ou contra uma correnteza? É muito ruim, tu não sai do lugar. Ou contra uma tempestade, o vento está vindo aqui, tu está indo contra, é muito ruim. Uma vez eu fui no canal o canal que sai ali de Laguna, sabe aquele em Laguna, onde o rio sai para o mar? E ali tem um canal, onde a lagoa se encontra com o mar. E aquele dia a lagoa estava colocando para fora, que nem eles dizem. Tipo, ela estava cheia, então ela ia em direção ao mar. Tem dias que ela está mais vazia e aí o mar entra. E aquele dia, eu me lembro que eu parei, eu simplesmente entrei com um caiaque e eu deixei a correnteza me levar. E eu ia em direção ao mar.
É muito legal. Qualquer remadinha que você dá, você anda muito. O problema foi voltar depois. Depois eu tive que remar bastante para voltar. Quando você está andando na direção que Deus quer, a tua vida anda, as coisas fluem. Porque você está andando a favor da maré, você está andando a favor da correnteza. A correnteza é o rio de Deus, é a direção de Deus para você. Feche teus olhos e vamos fazer uma oração, pedindo que Deus revele ao nosso coração os propósitos que Ele tem para nós. Oh Senhor, nós estamos aqui, Senhor, essa noite, todos nós vivos com a Tua graça, e todos nós somos gratos pela vida, Senhor. Todos nós somos gratos, Senhor, por termos recebido o Teu amor, Senhor, por termos sido criados, gerados pelos nossos pais, pela Tua mão, Senhor. Foi o Senhor que nos deu a vida, e hoje nós entendemos que temos um propósito, Senhor, que o Senhor sonhou conosco. Eu peço, Pai querido, esta noite que Tu abra os olhos do nosso coração, para que a gente nunca mais se sinta solto nessa terra, nunca mais se sinta sozinho nesse mundo. Que cada pessoa, Senhor, que está aqui e está em casa, Senhor, possa lembrar a cada manhã que é um filho amado Teu, que foi gerado pelo Senhor por propósito, de propósito e com propósito. Que cada um aqui, Senhor, possa acordar de manhã todos os dias, agradecendo pelo dom da vida, e agradecendo porque o Senhor está conosco, mesmo no meio das dificuldades. Senhor, eu sei que Tu tens propósitos maravilhosos para cada um. E alguns, Senhor, estão passando pelo vale da sombra da morte. Alguns estão passando por dias de solidão, por dias de tristeza. Alguns estão passando, Senhor, por dias de cansaço, como José passou. Eu peço, Senhor, esta noite, que Tu fortaleça esse homem, esta mulher, no propósito que é Teu, Senhor, sabendo que o final de todas as coisas é o cumprimento do Teu propósito, e é bênção para essa vida. Senhor, eu peço que Tu levante mais Josés aqui entre nós, meninos, meninas, homens, mulheres, dispostos, Senhor, a gastar a sua vida para Te servir, dispostos, Senhor, a viver como o Seu propósito, ajudar o próximo, socorrer o próximo, Senhor. Usa-nos, Senhor, para salvar uma geração que está se perdendo. Usa-nos, Senhor, para suprir as pessoas que estão com falta de algo. Usa-nos, Senhor. Oh Deus, toca o coração de cada um aqui, Senhor. Abre o entendimento agora, Senhor. Abre a mente agora, Senhor. Essa mente que estava selada, que estava presa, essa mente que estava amarrada por grilhões de Satanás, mentiras, enganos. Eu declaro que essa mente é livre agora. Esses pensamentos de morte vão embora. Esses pensamentos de suicídio vão embora. Todo vício, todo sentimento de que a pessoa não merece amor, é rompido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que você é amado por Deus, você é amada por Deus. Oh Deus, vem com Teu amor tomando cada um que está aqui, Senhor. Vem com Teu amor, Senhor, revelando a Tua vontade. Vem, Espírito Santo. Nesse momento você pode fazer uma oração sua, pessoal, a Deus, pedindo a Deus que revele os propósitos, que te mostre os tempos, que te ajude a esperar, a prosseguir, a perseverar. Vem, Senhor, nos ajuda. Direciona, Senhor, cada um aqui na profissão certa. Cada um aqui, Senhor, a Te servir na área certa. Ajuda-nos, Senhor, a não enterrarmos os nossos dons, os nossos talentos. Ajuda-nos, Senhor, a gastarmos a nossa vida para Ti. Nós queremos viver a Tua vontade, Senhor. Oh, Deus está tocando pessoas aqui essa noite. O Senhor está mandando eu fazer
3 orações aqui essa noite. Primeiro, Deus me manda orar por pessoas que querem entregar a vida a Ele. Quem sabe você andou longe de Deus, quem sabe você tem sido impelido pelo Espírito Santo, chamado por Deus para uma nova vida. Quem sabe você nunca entregou a sua vida de verdade para o Senhor, mas essa noite você entende que Ele te ama, que Ele enviou Jesus para morrer por você na cruz, e você deseja se entregar a Ele. Você deseja parar de lutar, parar de fugir e se entregar a Ele, nos braços dEle de amor. Se você toma essa decisão essa noite, com sinceridade, eu convido você a levantar sua mão onde você está. Deus está vendo a tua mão. Oh, Deus está vendo. Oh, glórias a Deus. O Senhor te conhece. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você e com você agora. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento de oração, como um momento de declarar diante de Deus a sua fé nele e o seu desejo. Oh, Deus está vendo você. Deus te enxerga nesse momento. Deus te ama. Eu vou pedir que os jovens que nos ajudam, os obreiros, aqueles que trabalham conosco, aqueles que estão servindo, alguém vai se aproximar de você agora para orar junto com você. Essa é a oportunidade de começar uma nova vida. Essa pessoa que vai parar do teu lado vai orar, vai te ajudar nesse momento de oração. Você que está de pé, coloque a mão no seu coração e diga assim: querido Deus, hoje eu entrego a Ti toda a minha vida. Você que está em casa e deseja fazer essa oração, pode fazer junto. Querido Deus, hoje eu entrego a Ti toda a minha vida. Eu declaro que eu preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso: eu me arrependo de todo o coração. E eu não quero mais ser a pessoa que eu era. Hoje, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E eu peço, Pai querido, escreve o meu nome no Teu livro. Eu peço, Pai querido, coloca dentro de mim o Teu Espírito Santo. Oh, agora essa pessoa que está do teu lado vai orar junto com você. Vai orar junto com você. Kevin, essa pessoa que está do teu lado vai orar junto com você agora. Oh, nós ministramos o poder do Espírito Santo tomando você agora. E declaramos que o passado não existe mais. A partir de hoje você é um novo homem, uma nova mulher. Os teus pecados são todos perdoados, eles são apagados. A velha natureza, ela é apagada, e o amor de Deus toma você. A partir de agora, a presença de Deus, ela invade a sua vida, e você recebe o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu declaro o teu nome escrito no livro da vida, e os céus em festa esta noite. Os céus em festa esta noite. E se você ainda não é batizado, nesse domingo você pode ser batizado junto conosco. Receber o batismo, receber uma nova vida. Essa pessoa que está do teu lado, depois de orar, ela vai te explicar sobre o batismo, se você ainda não é batizado. Oh, eu ministro o amor de Deus sobre você. A segunda oração que eu quero fazer essa noite é orar por pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Quem sabe você diz: eu sou como José, só que a questão é que eu estou no cárcere, eu estou na escravidão, eu estou sofrendo, pastor, eu estou no vale da sombra da morte, eu estou passando por algo difícil. Se você está passando por algo difícil, eu também quero orar junto com você hoje, declarando o poder de Deus para te guiar até
os pastos verdejantes, o poder de Deus para te tirar do cárcere. Se você está passando por algo nesse sentido, algo difícil na tua casa, na tua família, quem sabe é no teu coração, quem sabe você se sente sozinho, levante a mão onde você está. Você pode ficar de pé. Senhor, nós oramos por cada pessoa aqui, Senhor, que está passando por dias difíceis, Senhor. Põe a mão no teu coração. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito visite este homem, visite esta mulher agora, este jovem, esta moça. Visita, Espírito Santo, e fortalece essa pessoa. Eu peço, Senhor, que este irmão, esta irmã agora, Senhor, seja fortalecido pelo Senhor. Receba, Senhor, um revestir sobrenatural do teu Espírito, Senhor, para suportar o dia mau, para suportar as tribulações, para passar pelo dia da angústia e para chegar, Senhor, aonde o Senhor sonhou que ele chegue. Eu peço, Senhor, fortalece o cansado, reanima aquele que está abatido. Oh, Senhor, eu peço que tu abra os olhos desta pessoa para que ela enxergue o pastor que está do lado dela, cuidando dela no caminho difícil. Oh, Deus, toma cada um aqui que está passando por situações difíceis. Ajuda, Senhor, esta pessoa que está endividada, esse jovem que está começando a vida, Senhor, e não sabe como pagar as suas contas, Senhor, está passando por um desafio no trabalho, Senhor, está sendo humilhado no seu trabalho, Senhor. Eu declaro o teu poder, Senhor, fazendo justiça, o teu poder guardando essa pessoa. Vem, Deus, ajudando cada um aqui nas suas tribulações.